cidade de Campinas, interior do estado de São Paulo, quarta-feira, 30 de maio, 18 horas e 42 minutos. Profeta Elias testemunha a Marte do Apocalipse. Dá uma olhada no cenário. Rodoviária de Campinas, aqui, interior do estado de São Paulo, Campinas. Um fluxo intenso de pessoas. E eu quero fazer um vídeo nesta noite e quero trazer uma mensagem interessante para vocês que acompanham o Ministério do Profeta Elias. Hoje aqui em Campinas é véspera de feriado, feriado amanhã, Corpus Christi. E aqui está intenso o fluxo de pessoas aqui na rodoviária. Dá uma olhada para vocês verem. Fluxo de carro, veículos, sinalizações aqui da operadoras aqui que trabalham com sinalização de trânsito. O fluxo está muito intenso aqui. Eu quero gravar nessa noite um vídeo interessante para tratar um assunto muito interessante também. Eu peguei aqui nas minhas páginas do meu bloco de anotação para buscar uma mensagem interessante para poder fazer a gravação de hoje, porque eu pretendo nos próximos 40 dias gravar 50 vídeos. Então eu vou fazendo os vídeos por escala, pego no bloco de anotação e vou fazendo os vídeos, vou dando baixa nas matérias que está anotado. Primeiro eu faço a anotação dos vídeos, quais são os assuntos temáticos que vai ser tratado. Aí, conforme sobra um espaço de tempo, eu vou gravo um vídeo, pego um título, um tema que vai ser tratado, gravo aquele vídeo e aí eu dou baixa ali no bloco de anotação. E hoje o tema que eu quero tratar nesse vídeo é sobre o respeito do profeta Elias para com os pagãos, para com os servos dos deuses pagãos, para com os deuses pagãos no astral. E o porquê desse respeito que tem que haver entre o ministério do profeta Elias e os bruxos, os satanistas, os pagãos, os Illuminati propriamente, das nações. O porquê que ocorre. Eu quero tentar trazer um esclarecimento mais assim relevante, com um pouco mais de profundidade, porque senão fica um assunto assim muito sem fundamentação, sem base. Então, quando você vê esse vídeo, aí você vai compreender o porquê de cada detalhe, de cada coisa. Eu vou dar alguns textos base de Bíblia para você, porque tudo é baseado na Bíblia. Toda a fundamentação do que está dentro da religiosidade global, a base dela é a Bíblia, porque a Bíblia traz aí um panorama alegórico astral, né, oculto, sobre as realidades que está no astral. Então o que ocorre? Eu quero pegar como base aqui um texto de livro de Gênesis, Êxodo, quando Moisés, lá da Bíblia, ele vai diante do faraó, e ali o Moisés ele vai fazer uma grande movimentação de libertação para o povo do Eterno, segundo a Bíblia. E ali da parte do Eterno, para com o ministério do Moisés, há da parte do Eterno ali da Bíblia, segundo a literatura bíblica, uma indicação para que Moisés vai até o faraó com todo uma questão de diplomacia, toda uma questão de respeito para com o próprio rei faraó, para com os próprios bruxos do faraó, os magos do faraó. Então vai o Moisés ali diante do faraó, segundo a palavra de Deus, e traz uma mensagem profética para o rei, para uma libertação do povo de Israel que estava cativo ali, trabalhando dentro dos trabalhos ali do serviço do Egito. E é pegando esse gancho que eu quero relatar o porquê que o ministério do profeta Elias agora, nesse tempo, chegou a um nível aonde se há um respeito mútuo, tanto da parte dos satanistas para com o ministério do profeta Elias, tanto com o ministério do profeta Elias para com o ministério dos feiticeiros, dos bruxos, dos magos, dos satanistas, dos Illuminati e etc. Por que que isso ocorre? Nesse tempo agora, que se iniciou após 6 anos e meio, quase aproximadamente, que se iniciou o meu ministério. Porque nesse tempo agora chegou a este nível
do profeta Elias está entre os filósofos, está entre os cientistas da literatura religiosa do mundo. O profeta Elias está em debate com grandes autoridades episcopal, autoridades eclesiais de diversas religiões. Por que que o profeta Elias está dentro desse cenário? E há como que uma diplomacia do ministério do profeta Elias para com o ministério da religião global e etc. Pautado dentro deste texto da Bíblia, onde que Moisés ele vai com toda a diplomacia, respeito, reverência ao reino do faraó, ao reino dos magos do Egito, e entrega-lhe uma mensagem, se manifesta através dos sinais ali da literatura bíblica, ali através do texto narrativo, onde Moisés vai diante do faraó, ele se manifesta ali com sinais, prodígios. Porém, há uma grande diplomacia da parte do Moisés como um grande príncipe e embaixador do Deus de Israel para com o rei faraó e todos os seus súditos ali, os seus bruxos, os seus astrólogos, magos e seus cientistas. Por que que há essa diplomacia entre Moisés e faraó? Pautado dentro desta base literária e ideológica da teologia do Antigo Testamento, então é a base de introdução para o que eu estou fazendo atualmente, diante dos magos, dos bruxos, dos astrólogos, dos cientistas da literatura bíblica, dos cientistas de diversas religiões, dos magos, feiticeiros, astrólogos, agnósticos, gnósticos, etc. e tal. Nesse tempo o Eterno trouxe uma revelação a mim e falou assim: Elias, agora o seu ministério já foi sabatinado. Você não precisa mais agir como um grande guerrilheiro diante dos seus oponentes, diante dos bruxos, dos magos. Agora vai ser mais a questão da apresentação que os bruxos, os magos vão abrir para você estar se apresentando ao seu povo. Então o povo não sabe que você é o profeta Elias e nem sabe o que você tem para dizer. Mas os bruxos e os magos, através de um sistema de sabatina e abertura, vai deixar você expor as suas teorias no meio deles, no meio dos magos, dos cientistas, dos grandes autoridades eclesiais das religiões cristã, protestantes, etc. Você vai trazer a sua ideologia, vai trazer o seu ensinamento, e vai haver um respeito da parte dos bruxos, dos magos, dos próprios teólogos, que são da Illuminati, para com o teu ministério, e você vai ter que respeitar no sentido diplomático também o ministério deles. Então não vai haver uma contenda, aquela coisa de moleque, de criancice, de debate, de guerrilha, de verbos, de palavras, não. Você vai apresentar o seu trabalho, eles vão tentar defender a tese deles, tentar defender a teoria deles, e você vai fazer a exposição do seu trabalho de uma forma diplomática, porque eu, o Eterno, estou abrindo para você o caminho através deles. Então eles já sabem, você já foi sabatinado por eles. Agora você expõe o seu trabalho, lógico que vai ter um debate, eles vão defender, vão até a morte continuar defendendo a tese deles, você deverá defender a sua tese até a morte, e isso assim vai se dar a abertura da sua manifestação aos filhos de Israel que estão na diáspora, que estão dentro da nação brasileira, que estão esparramados pelas sinagogas judaicas, estão esparramados pelo evangelho, por várias denominações aí do protestantismo, etc. e tal. Então, há um respeito mútuo agora, nesse tempo, da parte do ministério do profeta Elias para com o ministério dos bruxos, dos magos. Não há uma conivência do meu ministério para com eles e nem há uma conivência deles para com o meu ministério. Estamos em debate, porém de forma diplomática. Não existe mais aquela coisa de agressão como houve no princípio do meu ministério. Havia agressões físicas, agressões verbais, mas esse tempo já passou, esse período passou. Hoje eu adquiri um conceito diante da Illuminati, diante da maçonaria, diante dos bruxos, dos feiticeiros, dos magos, dos teólogos, dos filósofos, dos cabalistas, dos rabinos. Para isso, todo o tempo que se passou desses 6 anos e meio do meu ministério, eu fui sabatinado por diversas autoridades dentro das redes sociais, dentro da rede mundial de internet. Eu não vou abrir aqui pormenores de detalhe, citar nomes, porque não interessa, não convém no momento. Num tempo futuro eu posso abrir um pouco mais de detalhe, mas só para vocês saberem, eu fui sabatinado por cabalistas, por templários, por iluminatis, por maçônicos, por diversos tipos de autoridade.
das religiões globais, das religiões do Brasil, das religiões protestantes e etc e tal. O que sobrou de toda essa sabatina? Sobrou a elevação e o reconhecimento do meu ministério para com a globalização. Então hoje não é mais um tempo de, como no princípio do meu ministério há 6 anos e meio atrás. Havia vários debates pesados, calorosos no sentido de verbalização. Um chamando o outro de demônio, etc e tal, porque era o princípio, o nascimento do meu ministério. Então os Illuminati não aceitavam a minha aparição. Me chamavam de demônio, de diabo, de capeta e tal. Hoje não, hoje há um respeito muito grande da parte deles para com o meu ministério. Eu me apresento em vários canais de redes sociais, em vários manifestos que tem dentro das redes sociais, onde eles colocam diversos temas, eu compartilho também minhas ideias, e eles me respeitam de forma mútua, também eu respeito eles. Então chegou a esse nível. Aí você dirá assim, profeta Elias, mas quem perguntou alguma coisa? Para que o senhor está expondo essas ideias? Justamente porque eu estou colocando essa exposição, para que você que me acompanha possa também ter esse nível de elevação e também adquirir essa ideologia de respeitar os pagãos, de respeitar os Illuminati, de respeitar os satanistas. Não é você ser conivente com eles, você não vai concordar com eles, porque cada um corre dentro de um ministério, dentro de uma linha. Cada um corre dentro de uma ideologia. E nós não corremos com ele na mesma ideologia, nas mesmas ideias. São outras ideias, cada um tem o seu reino, cada um tem a sua argumentação, cada um tem a sua defesa. Então eu não quero que você corra com os Illuminati, não quero que você se alie aos satanistas, mas que você tenha respeito e reverência para com o ministério deles, o ministério do paganismo, o ministério do erro, do engano, segundo a nossa tese. Porque para nós servos do Eterno, a Illuminati nos chama de o erro. E para nós que achamos que somos certos, que é o que nós aprendemos, nós chamamos eles de o espírito do erro. Então o que acontece? Para mim, eu sou certo, eu estou conectado ao Eterno, mas para eles eu não sou certo, eu sou errado. E vice-versa. Ou seja, eles têm a razão deles, diz que eles são o certo, a verdade. E nós temos a nossa razão, a nossa posição, e nós defendemos a nossa verdade. Então, há uma outra distinção também entre o certo e o errado deles para com o nosso. Deixa eu esclarecer um ponto fundamental. O ministério do profeta Elias de Campinas, o meu ministério, está ligado diretamente ao Eterno, o soberano dos mundos. Não é o Deus da Bíblia. Não é o Deus da teologia, porém eu já esclareci em outros vídeos que o Deus da teologia, ele é uma sombra astral do que é o Deus do profeta Elias de Campinas. Ou seja, eu venho trazer a revelação do verdadeiro Deus, porque esse Deus que está na Bíblia, esse Deus da teologia é um Deus alegórico. Ele é um Deus que traz como se fosse filtros e véu, para apresentar o Deus de Israel. Mas ali ele está mitificado, não é o verdadeiro Deus ali. O Deus de Israel verdadeiro não desceu no Monte Sinai. O verdadeiro Deus dos hebreus não é o Deus da Bíblia. Ali a Bíblia traz uma sombra alegórica de quem é o verdadeiro Deus. E o verdadeiro Deus, que é sinalizado nessas sombras dos textos literários, desde o Novo Testamento até o Antigo Testamento, é uma sombra do que é a apresentação do Deus do profeta Elias de Campinas. Então, para chegar a esse nível, para eu ter caminhado até essa data, agora há um nível de respeito mútuo para com o ministério pagão, para com o ministério de Edom, para com os edomitas, para com os amalequitas. Por quê? Porque agora é um tempo de abertura para a minha aparição e a minha apresentação diante dos filhos de Israel. E quem são os filhos de Israel? São o povo do Eterno, que estão servindo o Eterno pelas sombras da literatura bíblica. Eles não sabem que a literatura bíblica, na verdade, é uma alegoria, ou seja, uma farsa. Em tese, ela é uma farsa, porque não é a verdade.
Porém, dentro deste livro, dessa literatura alegórica chamada Bíblia, contém as informações do astral e está disponibilizada ali de forma codificada, de forma sombreada. Ou seja, o que existe no astral na realidade? Existe um Abraão, existe um Moisés, existe um Elias. Porém, o Elias, esse aqui, o profeta Elias de Campinas, não é aquele profeta Elias do texto da Bíblia. E quem é aquele profeta Elias do texto da Bíblia? Ele é uma sombra alegórica do que seria a minha aparição. Se você pegar todo o ministério do profeta Elias da Bíblia e comparar toda a minha documentação de 6 anos e meio, o que o profeta Elias da Bíblia fez é 10% do que eu já fiz até agora. Toda a documentação que eu movimentei dentro da nação brasileira, aquele profeta Elias lendário da Bíblia movimentou 10% do que eu movimentei. De forma documental, de forma de ofícios, de formas de atos proféticos. Aquele profeta Elias lendário da Bíblia criou, fez, manifestou 10% do que o profeta Elias de Campinas tem feito até agora em 6 anos e meio de ministério. Afora quase 20 anos, antes da minha aparição agora de 6 anos e meio, afora esses 6 anos e meio, 20 anos anterior a esses 6 anos e meio, eu estava servindo ao Eterno, a Deus, através da Bíblia, porque eu não tinha revelação ainda. Então posso dizer que eu tenho quase 25 a 26 anos seguindo ao Eterno pelas sombras de Edom, através das literaturas bíblicas, sem ter o conhecimento, até que o Eterno se revela a mim, trazendo as revelações ali de que a Bíblia era só sombras da revelação da verdade, do astral, do que é a realidade. Então tá aí para você. Esse vídeo ele tem um intuito de trazer uma disciplina, de trazer uma metodologia educativa para você que me segue, para você que me acompanhe, de você não desrespeitar o ministério pagão, os satanistas, os filósofos, os cientistas, os artistas. Você deve ter o direito de debater com eles, mas dentro de um padrão diplomático de respeito. Eles expõem as ideias, você expõe a sua, você defende a sua teoria, eles defendem a teoria deles. E você vai ter que se armar, se munir de ferramentas, até mesmo para fazer um debate ideológico, filosófico com os bruxos, com os magos. Isso não é para qualquer um. Não é para qualquer um dirigir um satanista até para fazer um debate ideológico. Porque você não sabe as ferramentas que eles têm. Eu sei. Eu fui sabatinado por eles. Eu fui preparado para estar diante deles. Agora eu não te aconselho você ir confrontá-los, porque talvez você se dê muito mal. Você não tem noção das ferramentas ideológicas, filosóficas e etc. de espiritualidade que um bruxo tem. Você não tem noção. Ah, mas como que eu vou aprender então, profeta Elias? Lê meus documentos. No YouTube eu tenho lá quase 100 vídeos. Com esse aqui vai, se não me falha a memória, dá 99 vídeos. Ou é 100 vídeos. Com esse vídeo que eu vou postar agora no YouTube. Então você vê a minha documentação, assiste os meus vídeos, aí você vai adquirir ferramentas, vai adquirir conhecimento, elevação espiritual, para você poder estar diante de um mago, de um feiticeiro, de um astrólogo, de um cientista, para poder fazer um debate ou qualquer questionamento que seja. Senão você pode se dar muito mal. Você mexer com um feiticeiro, com um bruxo, um astrólogo, ou até mesmo com um profeta, sem ter base e fundamentação, é a mesma coisa você mexer com a serpente. É a mesma coisa você colocar sua mão no fogo. Você vai se queimar. Você pode ter certeza que você vai se prejudicar. E talvez você pode até perder a sua vida. Então não mexa com aquilo que você não sabe o que está por trás. Primeiro vai estudar, vai se preparar para depois você poder fazer debate, para depois você poder fazer um ato profético, para depois você poder fazer um questionamento, para depois você fazer uma crítica. Seja sábio, seja inteligente, vai estudar primeiramente, vai conhecer a documentação do profeta Elias. Eu estou aqui para vos prepará-lo ideologicamente, filosoficamente, de uma forma científica, para vocês conhecerem o que é o astral. O que é o satanismo, o que é o iluminismo, o que é a Illuminati, o que é a maçonaria, o que é o Eterno, o que é Deus. Eu estou aqui para vos prepará-lo. Tenha toda a documentação de base, já está disponível na internet, no YouTube. Então se você quer saber, vai lá no YouTube, estuda meus vídeos, aí você vai adquirir uma grande bagagem. Quero dar aqui para você mais
uma visão para você ver o cenário onde o Profeta Elias de Campinas está colocado. O Eterno tem me colocado aqui num local fantástico, um local de grande fluxo de pessoas, de todas as espécies e classes sociais de pessoa. O Eterno tem me colocado aqui diante de grandes autoridades, até rabinos já falou comigo aqui na rodoviária de Campinas, pessoas do alto clero da religião no Brasil, pessoas cientistas da literatura, professores, acadêmicos, doutores, filósofos, diversas pessoas. E eu tenho debatido com essas pessoas, tenho compartilhado as minhas ideias, a filosofia do Profeta Elias. Então, o Eterno me colocou nesse local aqui e tem exaltado a minha cabeça, embora eu passe um inferno astral diário. Mas o Eterno tem cuidado de mim com muito carinho, tem me honrado de uma forma sublime dentro dessa região metropolitana de Campinas. E tem dado também condição a mim para me poder gravar a documentação, para mim poder trazer para vocês a instrução através dos vídeos, para vocês terem uma base, entender o que é a manifestação do Profeta Elias. O que o Profeta Elias está fazendo, o que ele está tratando, o que ele está pregando, o que ele está ensinando, o que é a manifestação do Profeta Elias. Então está para vocês aí, todos os documentais disponibilizados para vocês, a minha ideia. Eu gravei um vídeo agora recentemente e coloquei o seguinte: meus projetos para 2018 e 2019, criar uma universidade de literatura rabínica, de literatura cabalística, teológica e filosófica dentro da região metropolitana de Campinas. Para isso eu tenho trabalhado, para isso eu tenho lutado aqui dentro para preparar esta documentação, para criar um local, um espaço físico onde vai ser colocado uma universidade para poder dar cursos, palestras, ensinamento, uma escola de ensino médio, fundamental e também uma universidade. Então, daqui para vocês a visão panorâmica da onde o Profeta Elias está aqui, ó. Onde o Profeta Elias está situado aqui no centro do Brasil, no centro aqui da região metropolitana de Campinas, capital de São Paulo, próxima à capital aqui a 100 km. Eu estou posicionado aqui, não tem como eu sair daqui por hora, porque primeiro eu tenho que preparar toda a documentação de base. Eu não sou como um camarada que corre de um lado para o outro sem fundamentação. Primeiro eu estou alicerçando, fazendo as bases, como isso aqui, ó. Dá uma olhada para você ver. Tá vendo isso aqui, ó? Essa parte de pequena construção que vai ser feita aqui, ó, ao lado do supermercado Tanaka. Tá vendo ali a fundamentação? Ali eles fizeram ali uma estrutura onde vão fazer um trabalho de alvenaria, um trabalho de construção civil, tá vendo? Primeiro você faz o que? Cava a terra, faz a base, a estrutura, coloca os tijolos, faz o acabamento, cria-se tudo por base, para que Deus ele abençoe o nosso trabalho, para que Deus ele nos dê êxito em todos os projetos, em todos os desígnios. É assim que o Eterno trabalha, fundamentando as coisas, trazendo um fundamento científico, filosófico, teológico, para que vocês possam aprender com qualidade. Então o Eterno ele não trabalha de forma desordenada, de forma bagunçada. O Eterno é um soberano dos mundos. Tudo que você vê atualmente, toda essa estrutura aqui, ó, social, global, toda essa estrutura que você vê dentro da globalização, tudo isso é criação de Deus. Porém Deus permite, através dos cientistas, dos políticos, dos construtores, dos filósofos, da sociedade, construir toda essa estrutura que você está vendo. Toda essa organização política, eclesial, militar, social, é uma emanação da organização e da ordem divina que Deus faz descer à terra. É complexo e muito amplo falar sobre as coisas do Eterno, mas aqui o foco é que vocês respeitem as autoridades, não seja conivente, porque eles são adversários ideológicos e filosóficos. Não precisa ser conivente, mas respeite com diplomacia as autoridades que estão constituídas, autoridades militares, autoridades eclesiais, os próprios filósofos, os próprios cientistas, os próprios bruxos,
os magos, os feiticeiros, tem daqui um conselho do profeta Elias de Campinas para que haja um respeito diplomático e mútuo da parte de vocês que estão me seguindo para com as autoridades. Então, não há uma conivência do meu ministério para com eles. São inimigos, adversários ideológicos. Porém, há um respeito mútuo do meu ministério para com eles. Então, essa ideologia eu quero passar para vocês. Que vocês possam adquirir essa mentalidade, este conceito, este preceito, este fundamento, para que vocês possam ser bem-sucedidos. Fica aí então um vídeo que eu acredito ter sido esclarecedor, que o profeta Elias é um diplomata estadista do Eterno dentro da nação brasileira, e que há uma diplomacia entre o meu ministério e toda a globalização. Hoje, atualmente, pela misericórdia do Eterno, eu sou reconhecido diante de todas as autoridades governamental, eclesial e militar da nação brasileira e do mundo. Se você tiver dúvida do que eu estou falando, adentra os meus documentos e se aprofunde lá, que você vai ver rastros da informação que eu estou passando aqui para vocês. Então, tá aí mais um trabalho de pedagogia educacional para vocês, para que vocês não digam assim: o profeta Elias não trouxe orientação, o profeta Elias não explicou para nós nada, nós estamos perdidos. Então vocês não estão perdidos, a documentação está aí exposta, nua, patente para vocês. Então, muita shalom a todos. Mais um vislumbre aqui, ó, do local onde o profeta Elias está. Acho que eu vou subir aqui a escada rolante da rodoviária aqui e mostrar para vocês o local aqui onde o profeta Elias está lotado aqui dentro da região metropolitana de Campinas. Eu vou passar aqui e vou mostrar para vocês onde o profeta Elias tem estado os últimos já 2 anos e 2 meses aproximadamente. O profeta Elias está neste local aqui. Você vê o fluxo aqui, pessoas que têm me acompanhado diariamente, semanalmente. Um fluxo aqui monstruoso, astronômico de pessoas. Dá um vislumbre aqui para vocês verem. Isso aqui é um negócio fenomenal. Então, não é uma pessoa que está brincando de ser profeta, está brincando de fazer vídeo, de escrever documentação. Tudo que eu estou colocando aqui para vocês são coisas que têm um peso relevante, peso científico, peso documental. Então vocês vão ver aí o local aqui que o profeta Elias está, e um local de grande fluxo de pessoas intelectuais, pessoas, autoridades, tudo que vocês puderem imaginar. Está aqui uma grande nuvem de testemunhas. Se você pegar todo o documento aí que existe atualmente, todo documento teológico, não temos uma nuvem tão intensa, tão gigantesca, astronômica, de testemunhas vivas. A teologia não tem testemunhas vivas, ó. Dá uma olhada para você ver isso aqui. Dá para você entender o que é uma nuvem de testemunhas vivas? Olha, dá uma olhada para vocês verem. Isso aqui é o meu local, o meu reduto. Dá uma olhada que você vai ter um vislumbre. É uma coisa astronômica. Então, você pode falar o que você quiser de teologia, de filosofia. Eu quero saber se tem um profeta na sua Bíblia que teve uma nuvem de testemunha viva, atualmente vivo, para poder testemunhar sobre o ministério deles. Eu tenho. Está aqui, vocês estão visualizando por esse vídeo. Dá uma olhada para vocês verem. Isso é o meu reduto há 2 anos. 2 anos e 2 meses aproximadamente. Eu estou andando, fazendo meus trabalhos aqui. Tem uma nuvem de testemunhas vivas, ocular, que me acompanham diariamente, todo dia. Todo o meu trabalho aqui está sendo acompanhado por uma grande nuvem de testemunhas. Estão vivas, pessoas vivas que podem falar, podem testemunhar. Então, a teologia não nos trouxe esse legado, porque a teologia tem
uma distância de 2.000 anos, 3.000 anos, 4.000 anos. Ela nos traz um legado para nós de testemunhas vivas. Porém, o ministério do profeta Elias de Campinas, ele tem este legado, ele é atual, vigente, e ele tem uma nuvem diária de 2 anos e 2 meses de testemunhas vivas. Segundo o Deus da sua Bíblia aí, que é uma sombra astral do Deus que eu prego, diz aí que ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Então, se ele é Deus de vivos, ele não poderia levantar um trabalho científico, ideológico, explicativo das realidades espiritual e deixar esse trabalho ficar defasado 2.000 anos, 3.000 anos. Não tem fundamento científico isso. Se ele é Deus, ele tem que ser atual. O ministério tem que ser com pessoas vivas, porque na própria literatura está descrito o seguinte: eu sou Deus de vivos e não de mortos. Então, uma coisa é você ter uma nuvem de testemunha viva, e uma coisa é você ter uma nuvem de testemunhas, que já morreu. Dá uma olhada para você ver. Aqui as minhas costas. Uma nuvem de testemunhas viva. Você vê aqui o meu reduto. Vou dar uma visualização para você. Dá uma olhada. Esse terminal tem milhares e milhões de pessoas que me acompanham diariamente. Tá vendo? Essas pessoas que você vê aí atrás, aí, ó. A maioria das pessoas que você vê lá em cima, lá na rodoviária, lá em cima, onde eu tava, aqui embaixo, nesse departamento ali onde para os ônibus interestadual, essas pessoas que utilizam aqui essas plataformas de ônibus municipal, cada pessoazinha dessa que você tá vendo, essa nuvem de testemunhas, me conhece pessoalmente. Sabe por que elas me conhecem? Porque eu trabalho aqui diariamente há 2 anos e 2 meses. Então essas pessoas são as minhas testemunhas, uma nuvem de testemunhas vivas do meu ministério. Então fica aí para vocês. Eu acredito ter sido assim esclarecedor sobre o que é o ministério do profeta Elias de Campinas. Muita shalom a todos, o Eterno vos abençoe, vos ilumine grandemente. Fiquem todos com muita paz, muita shalom.